Meu irmão sempre me humilhou, dizendo que minhas ideias eram inúteis, mas tudo isso mudou, quando ele precisou da minha ajuda e eu tomei essa decisão. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Desde criança, Sofia sempre teve uma mente inquieta e criativa. Enquanto outras crianças brincavam de bonecas ou futebol, ela passava horas desmontando aparelhos antigos para entender como funcionavam. O mundo da inovação a fascinava. Ela adorava criar pequenos dispositivos e sonhava em um dia inventar algo que pudesse mudar vidas. No entanto, sua família não via isso como algo digno de admiração. Seu irmão mais velho, Daniel, era o orgulho da casa. Inteligente, carismático e ambicioso, ele sempre foi tratado como um prodígio. Desde cedo, os pais tinham grandes expectativas para ele e acreditavam que estava destinado a seguir uma carreira brilhante no mundo corporativo. Enquanto isso, Sofia era vista como alguém com hobbies esquisitos e ideias sem futuro. A falta de apoio não foi o pior. Daniel, que deveria ser seu maior incentivador, era quem mais zombava dela. Quando Sofia compartilhava suas ideias inovadoras, tudo o que recebia em troca eram risadas e olhares de desprezo. Você acha mesmo que essa sua engenhoca ridícula vai mudar alguma coisa? Ele debochava, arrancando gargalhadas dos amigos. No começo, as palavras dele doíam. Sofia tentava mostrar suas invenções à família, mas a resposta era sempre a mesma: desinteresse ou desprezo. Aos poucos, ela aprendeu a transformar a dor em combustível. Se ninguém acreditava nela, então ela provaria seu valor por conta própria. Determinada a mostrar que suas ideias não eram inúteis, Sofia trabalhou duro. Estudou tecnologia, fez cursos online, assistiu a palestras e começou a desenvolver protótipos sozinha. Enquanto Daniel cursava administração em uma das universidades mais prestigiadas do país e desfilava sua confiança, Sofia estava no pequeno quarto de casa, cercada por peças, fios e projetos inacabados. Os anos passaram. Daniel conseguiu um emprego promissor em uma grande empresa e parecia destinado ao sucesso. Sofia, por outro lado, seguiu seu próprio caminho. Sem apoio da família e sem investidores, ela investiu tudo o que tinha em um projeto que acreditava ter potencial. Foram anos de luta, fracassos e incontáveis noites em claro. Mas ela não desistiu. Até que um dia, sua invenção revolucionária finalmente tomou forma. Um dispositivo inovador que resolveu um problema real no mercado e atraiu a atenção de investidores. O que começou como um projeto desacreditado tornou-se um negócio bilionário. Sua startup cresceu exponencialmente, e em poucos anos, ela se tornou uma das empreendedoras mais bem-sucedidas do país. Agora, tudo havia mudado. A irmã que Daniel ridicularizava se tornará uma empresária influente. Enquanto isso, ele, que sempre se achou invencível, viu sua carreira desmoronar. O orgulho e a arrogância o levaram a tomar decisões ruins, e, de repente, ele se viu sem emprego, sem dinheiro e sem perspectivas. Desesperado, Daniel percebeu que precisava de ajuda. E a única pessoa capaz de ajudá-lo agora era aquela mesma irmã que ele desprezara. Engolindo o orgulho, ele foi até o imponente prédio da empresa de Sofia. Ao entrar, sentiu-se pequeno diante da grandiosidade do império que ela havia construído. Com um nó na garganta, dirigiu-se à recepção e pediu para vê-la. Pode avisá-la que o irmão dela está aqui? O recepcionista fez uma ligação interna e, em poucos segundos, deu a resposta: a senhorita Sofia disse que você pode esperar. Mas ela decidirá se quer te receber ou não. Daniel engoliu seco. Pela primeira vez na vida, ele estava à mercê da irmã que sempre subestimou. Mas Sofia estaria disposta a ajudá-lo tão facilmente? Sofia estava no topo do seu jogo. Sua empresa estava em plena expansão, com filiais em várias cidades e uma reputação sólida no mercado. Mas apesar do sucesso, havia algo que a inquietava. Seu irmão, Daniel, tinha se distanciado dela nos últimos anos, e isso a fazia questionar se ele ainda a via como a irmã com quem crescerá, ou apenas como a empresária que superou suas expectativas. O dia em que Daniel apareceu no escritório de Sofia começou como qualquer outro.
Ela estava revisando relatórios e tomando decisões importantes para a empresa, quando seu assistente entrou com uma mensagem inusitada: Senhorita Sofia, o Sr. Daniel está aqui. Ele pediu para vê-la. Aquele nome foi como um soco no estômago. Sofia sabia que, por mais que tentasse ignorar, o rancor pelo desprezo e pelas humilhações passadas ainda existiam. Daniel sempre se sentirá superior, como se estivesse acima de todos, inclusive dela. Ele acreditava que, por ser homem e ter seguido o caminho tradicional, merecia mais do que os outros. Era a arrogância de sempre. Ainda assim, não podia negar que sentia uma ponta de curiosidade. O que o levaria até ali? Se fosse por um simples pedido de desculpas, ela não queria ouvir. Não estava disposta a ouvir as desculpas de alguém que nunca valorizou. Mas, quando entrou em sua sala e viu Daniel ali, ela percebeu que não havia mais como ignorar o que estava acontecendo. Ele estava diferente. Havia algo em sua postura que a fez hesitar. Ele parecia menor, mais vulnerável. Seu terno estava amassado, o cabelo bagunçado, e havia um brilho nos olhos que ela não via desde a infância. Sofia, ele começou, com a voz trêmula. Ela o interrompeu, já sentindo a pressão no peito. O que você quer, Daniel? Disse, tentando manter a calma. Ele deu um passo à frente, mas hesitou. Olhou para os lados, como se procurasse as palavras certas. A arrogância de antes não estava mais lá. Não havia mais aquele tom de superioridade, de quem se sentia dono de tudo. O silêncio entre eles parecia pesar toneladas. Eu preciso de uma oportunidade. A voz de Daniel estava mais baixa agora, sem a confiança que ela costumava ver. Sofia levantou uma sobrancelha, desconfiada. Uma oportunidade? Você quer o quê? Que eu te dê uma chance na minha empresa. O que você tem a oferecer, além das piadas e deboches que sempre fez sobre o meu trabalho? Daniel engoliu em seco. Não foi fácil para ele pedir ajuda, mas a situação em que se encontrava o forçava a engolir o orgulho. Ele tinha perdido tudo: seu emprego, seu prestígio, sua segurança financeira. Tudo porque, em algum ponto, ele acreditou que a vida o devia algo. Eu sei que errei, Sofia, ele começou, mas ela o interrompeu novamente. Errou? Está sendo sincero agora? Onde estava você quando eu estava lutando para fazer minha ideia dar certo? Onde estava quando eu precisei de apoio e não encontrei ninguém? O tom de Sofia estava ficando mais firme, mais cortante. Daniel olhou para baixo, sem saber o que dizer. Ele não podia negar a verdade nas palavras dela. Durante todos aqueles anos, ele só viu Sofia como uma sombra de sua própria ambição. Nunca imaginou que ela fosse capaz de construir algo tão grandioso. Eu sei que te magoei. Mas agora, por favor, eu preciso de uma chance. Eu não estou pedindo muito, apenas, ele hesitou, procurando as palavras. Apenas quero trabalhar com você. Quero ajudar a sua empresa. Sei que posso contribuir. Sofia o olhou com desconfiança. Ela queria acreditar nele, mas algo dentro de si a fazia duvidar. Ela lembrava-se de todas as vezes que Daniel a humilhou, de como ele a tratou como uma piada. Mas havia algo nos olhos dele agora, algo que ela não sabia identificar. Você acha que, depois de tudo, eu simplesmente vou te dar uma chance assim? Ela perguntou, com um sorriso irônico. Você realmente acha que eu esqueci tudo o que você fez? Ele abaixou a cabeça, sem resposta. Sofia sentia uma mistura de raiva e compaixão. Raiva, por todas as vezes que ele riu dela, e compaixão, porque ela sabia que ele estava perdido e sem opções. Mas ela não podia ser ingênua. Não depois de tudo que passou. O que você quer fazer aqui, Daniel? Qual é a sua proposta? Daniel sabia que estava no limite. A vida dele tinha desmoronado de forma tão rápida quanto suas ambições haviam se formado. Ele não tinha mais nada, a não ser o que sobrava de seu orgulho e a pequena esperança de que, de alguma forma, sua irmã pudesse ajudá-lo a se reerguer. Mas, ao olhar para Sofia, ele sabia que as palavras seriam difíceis de sair.
Ela não era mais aquela menina frágil que ele humilhava. Ela era uma mulher de negócios, uma força. E, mais do que isso, ela tinha razão em tudo o que dizia. O silêncio pairava entre os dois. Sofia o observava atentamente, seu olhar era frio, mas havia algo em seus olhos que mostrava que ela ainda estava processando tudo. Daniel sabia que não poderia mais usar o charme ou a arrogância de antes. Não havia mais espaço para isso. Ele tinha que ser honesto, ou tudo acabaria ali. Eu preciso de uma oportunidade. Eu sei que posso contribuir com a sua empresa. Tenho experiência em gestão de projetos, em melhorar processos. Eu posso te ajudar a expandir. Sofia franziu as sobrancelhas. Ela se levantou da cadeira e começou a andar pela sala, pensando nas palavras dele. Daniel sempre fora bom em apresentar suas ideias de forma convincente, mas ela sabia que ele estava longe de ser o profissional que ela precisava. Ela não queria arriscar. Seu império estava crescendo, e ela não poderia permitir que alguém tão impulsivo como Daniel pudesse colocar tudo a perder. Não é assim que as coisas funcionam, Daniel. Não podemos simplesmente virar a página e começar de novo. Você já teve suas chances no mundo corporativo. E agora, quer vir aqui e pedir uma oportunidade como se fosse uma solução mágica? Disse Sofia, parando diante dele. O tom estava mais forte, mas havia uma tristeza que ela não podia esconder. Daniel engoliu em seco. O olhar de Sofia parecia perfurá-lo, e ele sentiu o peso de suas palavras. Mas ele não iria desistir tão facilmente. Era a única chance que ele tinha. Eu errei. Eu sei disso, mas não vou mudar o que aconteceu. O que importa agora é que, você sabe o que aconteceu com a minha carreira. Não tenho mais para onde ir. A empresa onde eu estava, eles me dispensaram. E o pior, Sofia. Eu vi pessoas que estavam no meu caminho se aproveitarem da minha queda, tomando posições que eram minhas. Eu sei que fiz tudo errado, mas posso aprender. Eu aprendi a lição da forma mais dura possível. Sofia o encarou com dureza. Era difícil para ela ouvir essas palavras, mas havia uma sinceridade nele que ela não podia ignorar. O que ele estava dizendo era, no fundo, o que ela já sabia. A arrogância de Daniel finalmente cedeu, mas ela ainda não sabia se podia confiar nele. Você quer trabalhar comigo? Mas eu não sou um projeto de caridade, Daniel. E minha empresa não é o lugar para quem está tentando se encontrar. Aqui, cada decisão, cada movimento, conta. Se você acha que pode fazer parte disso, vai precisar mostrar que realmente aprendeu. Não basta falar. Daniel respirou fundo. Ele não tinha muito tempo para provar que estava pronto. Mas, mais do que tudo, ele precisava que Sofia acreditasse nele. Ele sabia que, se ela não visse algo nele, ele estava perdido para sempre. Eu entendo. Eu não estou pedindo uma chance sem mostrar o que posso fazer. Eu só preciso de uma oportunidade para demonstrar que mudei. Me dê uma tarefa. Algo que possa mostrar que, apesar dos meus erros, eu sou capaz de agregar. Sofia o olhou por um longo momento. O que ele estava pedindo era justo. Mas ainda havia algo em sua postura que a fazia hesitar. Ela sabia que o risco de falhar era grande. Daniel nunca fora alguém que aceitou ordens facilmente. E se ele voltasse a ser o irmão arrogante que ela conhecia? Você quer trabalhar comigo? Então, vou te dar uma chance. Mas saiba que será difícil. Sua tarefa será gerenciar um de nossos novos projetos de expansão para o Nordeste. É um mercado que estamos entrando agora, e precisamos de alguém que tenha conhecimento de gestão, mas também saiba trabalhar em equipe. Se você falhar, é melhor nem pensar em pedir outra oportunidade. Daniel sentiu um alívio imediato, mas também uma pressão enorme. Ele sabia que aquela era sua última chance. A responsabilidade era imensa. Mas a sensação de ter o apoio de Sofia, mesmo que fosse com condições rigorosas, o fazia sentir que havia uma possibilidade real de reconstruir sua carreira. Eu vou dar o meu melhor, Sofia. Prometo que não vou te decepcionar. Sofia acenou com a cabeça, como se concordasse com a decisão que acabará de tomar,
mas, no fundo, ela sabia que tinha que estar atenta. Daniel precisava provar a si mesmo o quanto realmente estava disposto a mudar. Ela não queria ser a pessoa que o sustentava. Ela queria que ele crescesse e se transformasse em alguém digno de seu respeito. Então, você começa amanhã. Vou mandar os detalhes do projeto para você. Prepare-se, porque não será fácil. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas lembre-se, não há espaço para erros. Daniel saiu do escritório com a sensação de que havia dado o primeiro passo para recuperar o que havia perdido. Mas a caminhada estava apenas começando. Ele sabia que não seria fácil, e Sofia tinha razão, o que estava em jogo era muito maior do que ele imaginava. O dia seguinte chegou rápido, e Daniel se viu frente a frente com uma realidade que nunca imaginara, uma tarefa realmente desafiadora. O projeto para a expansão no Nordeste do Brasil era complexo e envolvia uma série de decisões difíceis. Ele havia passado os últimos dias imerso nos detalhes, estudando os relatórios e planejando cada etapa, mas, ao entrar na sala de reuniões pela primeira vez como um membro da equipe, a pressão aumentou. Ele não era mais o chefe que costumava ser, e esse novo papel de subordinado lhe parecia estranho. Ao entrar, percebeu que a equipe estava à espera dele. A sala estava cheia de profissionais experientes, e todos pareciam já ter uma ideia clara do que fazer. O olhar de alguns deles ao vê-lo ali não passou despercebido. Daniel sentiu os olhares de desconfiança, mas o pior era o silêncio pesado. Ele sabia que todos estavam esperando para ver como ele iria se comportar. Sofia não estava presente naquele momento, mas seus olhos estavam sobre ele. Daniel podia sentir a pressão constante. Ele não só tinha que provar seu valor à equipe, mas também precisava fazer sua irmã acreditar que ele era capaz de transformar suas falhas em aprendizado. Ele começou a falar, tentando disfarçar a ansiedade. Bem, pessoal. Este é o meu primeiro grande desafio com a empresa, e quero garantir que todos saibam que estou totalmente comprometido com o sucesso deste projeto. Tenho experiência com gestão de equipes e sei que a colaboração é a chave. Sua voz soava mais firme do que ele realmente se sentia, mas tentou se manter confiante. Alguns membros da equipe acenaram com a cabeça, mas a desconfiança ainda estava no ar. Eles sabiam do histórico de Daniel e não estavam tão dispostos a confiar nele sem ver resultados concretos. Quando ele começou a falar sobre o planejamento de logística e os objetivos do projeto, algumas pessoas começaram a intervir, sugerindo mudanças e questionando suas ideias. Daniel, embora tentando manter a calma, sentia o peso de cada dúvida. Eu não acho que isso vai funcionar assim, Daniel. Podemos tentar outra abordagem. Disse uma das líderes de equipe, Valéria, uma mulher experiente que, aparentemente, não estava muito impressionada com a visão de Daniel. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde que começara, sentiu-se no limite. Seu impulso inicial era responder com uma de suas típicas defesas, como costumava fazer no passado, mas, ao olhar para os outros membros da equipe, ele percebeu que isso não funcionaria mais. Ele precisava fazer algo diferente. Eu entendo seu ponto, Valéria. Não vou negar que estou aprendendo, mas também acredito que minha ideia pode ser adaptada. Eu gostaria de sugerir uma reunião com todos os envolvidos, para alinharmos um plano mais detalhado e discutir as melhores alternativas. Sei que há muito a aprender com todos vocês. A mudança de atitude foi perceptível. A equipe começou a se abrir para as ideias de Daniel, e, embora ele ainda fosse visto com desconfiança, o ambiente começou a mudar. Ele estava mostrando que podia ouvir e aprender com os outros, o que foi um bom sinal. Ele ainda tinha muito a provar, mas ao menos havia dado um passo na direção certa. Mas, enquanto Daniel tentava conquistar a confiança da equipe, Sofia observava de longe, atenta a cada movimento. Ela não estava ali para ser a salvadora de seu irmão, mas sabia que, se ele quisesse realmente fazer a diferença, teria que provar sua capacidade de trabalhar em equipe e ser um líder. E, acima de tudo, ela precisava ver que ele era genuíno em sua mudança. O projeto começou a ganhar forma, mas Daniel sabia que não poderia se permitir falhar. Cada decisão tomada agora seria crucial para o futuro da empresa e para sua relação com sua irmã.
À medida que as semanas passavam, o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais difícil de suportar. Ele não estava apenas lidando com os desafios do trabalho, mas também com a expectativa de Sofia. Ela era seu maior apoio, mas também sua maior crítica. Enquanto isso, Sofia observava de longe, em silêncio, com uma mistura de curiosidade e cautela. Ela queria ver até onde Daniel conseguiria ir. Havia algo em sua postura que, mesmo com toda a sua tentativa de mudança, ainda a deixava com um pé atrás. Ela ouvia fazer progressos, mas sabia que um erro poderia destruir tudo o que ele havia conquistado até ali. E, embora ela soubesse que ele estava se esforçando, o que mais a preocupava era a possibilidade de ele simplesmente desistir, como sempre fizera antes. Mas, ao final de uma das reuniões decisivas do projeto, quando todos estavam discutindo os últimos detalhes, algo aconteceu. Daniel, pela primeira vez desde que começara a trabalhar na empresa, deu uma ideia que fez toda a diferença. Ele sugeriu uma estratégia inovadora para o marketing da expansão no Nordeste, algo que ninguém havia pensado antes. A proposta era arriscada, mas tinha um grande potencial. Sofia, que havia assistido à reunião de longe, levantou uma sobrancelha. A ideia de Daniel era ousada, mas parecia genuína. E o que era ainda mais impressionante foi a forma como ele apresentou sua visão, sem arrogância, sem a necessidade de se mostrar superior. Ele havia se tornado um novo tipo de líder, e, por mais difícil que fosse admitir, ela começou a acreditar que ele realmente estava tentando. A transformação de Daniel não passou despercebida. A equipe, que antes o via como um peso, começou a confiar mais em suas ideias e sua habilidade de ouvir. Ele estava finalmente demonstrando o que Sofia precisava ver para acreditar que, talvez, ele tivesse realmente mudado. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a verdadeira prova viria quando o projeto fosse colocado à prova. A pressão para que tudo saísse perfeito era imensa, e os próximos passos seriam os mais decisivos. Daniel, agora mais focado do que nunca, passava horas em sua mesa, trabalhando nos detalhes finais do plano. Ele se esforçava para garantir que a expansão para o Nordeste fosse bem-sucedida, mas a sombra de seus erros passados ainda o perseguia. Aquele projeto era sua última chance, e ele sabia disso. Qualquer deslize agora poderia significar o fim de sua carreira. Enquanto isso, Sofia, sempre atenta, não mostrava muito entusiasmo. Ela estava contente com o progresso de Daniel, mas ainda não confiava totalmente em sua capacidade de manter a disciplina necessária para dar o passo final. Ela sabia que ele poderia até ter aprendido a lidar com as equipes, mas a verdadeira questão era se ele seria capaz de manter sua postura quando as dificuldades surgissem. Foi então que o imprevisto aconteceu. Durante uma das reuniões de revisão do projeto, um erro técnico foi identificado, algo que Daniel não havia previsto. Um erro no cálculo do custo de logística para um dos estados do Nordeste comprometeria todo o orçamento e poderia atrasar o início da expansão. O nervosismo tomou conta da sala. Daniel sentiu seu estômago apertar, e todos os olhos estavam sobre ele. Foi aqui que tudo poderia dar errado, pensou Daniel. A pressão era absurda, e sua mente começou a se encher de dúvidas. Mas, em vez de entrar em pânico como faria no passado, ele respirou fundo e, com uma postura calma, pediu à equipe que o deixasse revisar os números. Ele sabia que a única maneira de corrigir o erro seria assumir a responsabilidade e trabalhar com a equipe para encontrar uma solução. Cometemos um erro, a falha está aqui, mas vamos resolvê-la. Darei a minha palavra de que encontraremos uma forma de corrigir isso sem afetar a integridade do projeto. Daniel falou com firmeza, tentando manter o controle da situação. Sofia, que estava em uma sala separada, assistia tudo por meio de uma videoconferência. Ela sentiu uma pequena chama de orgulho acender em seu peito. Ela nunca imaginara que veria Daniel agir de forma tão madura, mas sabia que ele ainda estava longe de demonstrar o que realmente significava ser um líder de verdade. Ela esperava que, ao final do processo, ele pudesse se tornar alguém que ela realmente respeitava, não apenas um irmão em busca de aprovação. Por horas, Daniel e sua equipe trabalharam incansavelmente. Ao invés de recorrer a soluções rápidas e tentativas frustradas de esconder o erro, ele incentivou uma análise meticulosa, buscando alternativas viáveis.
A equipe começou a confiar em suas decisões, e foi nesse momento que Daniel percebeu o quanto ele havia evoluído. Ele não estava mais apenas tentando impressionar ou se provar, ele estava realmente cuidando do projeto como um líder dev. Após o longo dia de trabalho, eles conseguiram encontrar uma solução viável que não só corrigiria o erro, mas também permitiria que o orçamento fosse ajustado de forma a otimizar recursos. O projeto estava de volta aos trilhos, e a expansão para o Nordeste seguiria conforme o planejado. Sofia, que havia acompanhado cada passo, ficou impressionada. Naquela noite, Daniel se encontrou com Sofia em seu escritório. Ela o observou em silêncio, e ele, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. O peso dos meses de trabalho árduo estavam sobre seus ombros, mas também havia um sentimento de realização. Ele sabia que o erro poderia ter comprometido tudo, mas ele havia enfrentado a situação com uma postura que ele nunca imaginara ser capaz. Sofia rompeu o silêncio. Você conseguiu, Daniel. Eu realmente pensei que não seria capaz de confiar em você novamente, mas você se superou. Ele olhou para ela, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que sua jornada ainda não estava completa. Ele havia dado um grande passo, mas os próximos desafios seriam cruciais. Não é sobre conseguir sua confiança, Sofia. É sobre confiar em mim mesmo. Acho que, finalmente, estou começando a acreditar que posso fazer isso. Sofia sorriu levemente, mas havia uma seriedade em seu olhar. Eu espero que tenha aprendido que, para ser um líder, não basta ter uma boa ideia. Você tem que estar disposto a trabalhar para que as coisas realmente aconteçam. Seu orgulho foi o que te afastou de tudo isso. Não foi fácil ver você falhar, mas, ao mesmo tempo, foi necessário. Agora, me mostre que você realmente entendeu o que significa ser parte de algo maior que você mesmo. Daniel assentiu, sentindo o peso das palavras de sua irmã. Ele não estava mais pedindo uma chance. Ele havia mostrado que tinha o que era preciso para se manter no caminho certo. E, enquanto o futuro da expansão parecia promissor, ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Sofia o observava com um olhar que dizia tudo: o trabalho de Daniel estava longe de estar completo. Mas, por agora, ele havia provado a si mesmo e à sua irmã que, apesar de tudo, ele era capaz. Gostou dessa história emocionante de superação e lições de vida? Então não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e acompanhar outras histórias que vão te surpreender. E, claro, compartilhe com seus amigos para que eles também possam viver essa experiência. Juntos, podemos continuar a espalhar histórias que inspiram e emocionam. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Até a próxima!